Dar continuidade ao nosso Boca Livre, passando a palavra rapidamente a Netinho, que pode fazer algumas colocações, perguntas e rapidinho também para a gente ouvir o pessoal. O microfone, Mamá. Marcos, capítulo 2, quem quiser acompanhar. Marcos 2, a partir do 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos dar um pulo para 1 Coríntios. Quem quiser seguir também, a partir do 8, diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? Pastor, eu queria contar rapidamente uma experiência. Há um tempo atrás, essa igreja resolveu evangelizar de uma forma, pelo menos, diferente para as convencionais que a gente estava aqui. Seria na época do carnaval, na época entrar como bloco, no meio do povo mesmo, no meio do fuzuê, e houve muita gente se levantando contra, sem dar apoio e procurando dizer que seria um escândalo, que o povo não iria entender, e era uma questão no mínimo confusa. A situação foi no mínimo confusa, mas nós sentimos a orientação de Deus e resolvemos enfrentar, e o resultado foi maravilhoso, graças a Deus, né? Muitas pessoas foram alcançadas, sem dúvida, tanto no carnaval, quando fizemos um bloco, como depois, quando apoiamos o Bom Abessa. É uma pergunta que eu quero reverter para o senhor, com relação a essa questão de o que é escândalo para até o meio evangélico. Eu senti que foi mais o meio evangélico mesmo que ficou tratando mais o assunto do que as outras pessoas. Muito pelo contrário, o povo mesmo, o povão, quando viu, achou coisa diferente. A mídia até publicou que foi o bloco melhor que saiu do carnaval, foi o bloco diferente, um bloco que não tinha alegria sem álcool, né? Tinha paz sem precisar nada daquilo ali.
Mas no meio evangélico mesmo ficou um engasgo muito grande, porque houve várias controvérsias. E a minha pergunta é a seguinte: como tratar essa questão? Isso é sempre uma dúvida. O que torna escândalo, pelo menos, eu queria colocar o escândalo até entre aspas, porque eu sempre entendi escândalo como pecado, como erro, e não a pessoa ter o desejo de evangelizar realmente e trazer pessoas a Cristo. Mas como tratar essas questões que são, no mínimo, confusas no nosso meio, e até que ponto eu vou deixar de fazer porque aquelas pessoas não vão entender, até que ponto eu vou deixar de fazer esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, Neto, deve-se fazer o que se quer fazer quando isto não contraria, digamos, a palavra de Deus. Então, a evangelização, desta forma, é uma questão de logística, é uma questão até de estratégia, mas nada que se oponha à palavra de Deus em essência. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o conceito de escândalo é muito relativo, porque, infelizmente, a tradição evangélica, eu quero deixar isso aqui bem claro, principalmente aqui no Nordeste, o evangélico tornou-se conhecido como o anticatólico. Isto desembocou no seguinte comportamento: tudo quanto eles fazem eu não faço. Não interessa se eu vou analisar se é certo, se é errado, se posso, se eu não posso. Eles praticam, então eu não quero, né? Foi uma concepção de evangelho absolutamente equivocada. Em terceiro lugar, a questão do que é escandalizar. No contexto do Novo Testamento, o escandalizar-se é um maravilhar-se, ouviu? Sem assumir, sem se assumir. O indivíduo, o que é que o fariseu, acontecia com o fariseu? Ele se maravilhava, mas não queria assumir que se maravilhava, então isso aí, a reação era como escândalo. Isso está claro na cura daquele cego de nascença, né? Quando a Bíblia diz que eles se escandalizaram e ficaram perguntando ao cego como foi, e me parece que o cego teve percepção e sensibilidade e colocou bem a coisa quando disse: será que vocês também querem ser discípulos dele? Né? Então essa é a concepção neotestamentária de escândalo. Ou seja, o que eu resumo para lhe dizer é o seguinte: evangelizar dessa forma contraria a palavra de Deus? Não. Evangelizar dessa forma constitui-se em transgressão da lei o que é pecado? Não. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Havendo transgressão da lei, realmente aí há uma desobediência, é um pecado. Não. Agora, a forma de tratar, que é o que você me pergunta, eu acredito que aí vem tudo aquilo que a gente diz com relação ao próximo: ser misericordioso, ser amoroso, compreensivo, né? Entender que muitas vezes esse alimento pode ser muito forte para ele, então quem come desse alimento não deve desprezar quem não come, mas o que não come não deveria também julgar o que come. Ou seja, quem já tem solidez espiritual para fazer esse tipo de trabalho não deve desprezar quem não faz. Ser misericordioso, amoroso, mas não abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque do que você disse, uma coisa que eu gravei bem aqui: você disse, Deus nos orientou, Deus nos falou. Então está encerrada a questão, é fazer o que Deus mandou, com amor, com misericórdia pelo próximo, mas não deixar de fazer o que Deus mandou apenas por essa questão de sermos um povo meio cristaleira, que se escandaliza e se quebra com qualquer bobagem. Bom, não é uma coisa fácil, né? Debater com o pastor Alexandre, né? Não é fácil, né? Mas eu pude perceber que no tema faltou uma coisa que não pode faltar nesse relacionamento, né? O tema dado ao senhor, não foi que o senhor não abrangeu tudo, né? Tanto que fica até difícil encontrar alguma coisa que a gente possa perguntar ou debater. Mas eu creio que faltou o eu, né? Sempre existe um relacionamento ético com Deus, comigo e com o próximo. Acho que faltou o eu, né? Eu acho que nós não podemos fazer muita coisa com o outro, nem sermos éticos, nem fazermos coisa nenhuma, se eu não tenho um bom relacionamento comigo mesmo, né? Se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não me conheço. Nem a Deus eu posso amar de forma como deve ser amado, se eu não me amar. Eu acho que
Não é? Eu acho que faltou no tema, né? Faltou essa parte. Porque esse é um relacionamento tríplice que não pode ser quebrado. Porque se eu quebro o meu relacionamento com Deus, eu quebro comigo, quebrei com o próximo. Se eu quebro com o próximo, eu quebro comigo, quebro com Deus, né? Então, é um relacionamento triplo que não pode ser desvinculado, né? Para que a gente possa ter uma vida ética cristã perfeita, né? Perfeita eu não digo porque nós somos humanos, acho que nunca teremos uma vida perfeita. Mas, resumindo tudo isso, eu acho que a Bíblia nos ensina que o amor, né? Se nós estamos em Deus, nós temos o amor, conhecemos o amor, porque Deus é amor. E o amor resume tudo isso, né? Tudo isso que o Senhor disse. Se nós estivermos em Deus, obviamente nós teremos amor, amaremos e seremos éticos com Deus, conosco e com o próximo, né? Mas eu queria que o Senhor complementasse essa parte aí. A ser ético consigo mesmo. Eu acho que a irmã realmente colocou o lado que faltava nesta elaboração, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na obra do Calvário, ele não apenas reconciliou o homem com Deus, mas o homem consigo mesmo, né? Porque uma das maiores angústias do ser humano é justamente essa, da contradição interior, do conflito interior, desta ruptura do homem consigo mesmo. Ele não sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai, né? É por isso que eu gosto de uma expressão que tem lá no Velho Testamento: quem és tu, de onde vens e para onde vais? E o Evangelho é que responde a isso aí. Então essa preocupação consigo é válida. E segundo, a irmã disse muito bem: se eu não gostar de mim, não vou gostar de ninguém. Por isso que a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o padrão, a medida, a intensidade, o modelo do amor ao próximo é o amor que eu tenho por mim. É um modelo, né? É saudável. Não é o egoísmo, mas o amor próprio é saudável. E é patológica a ausência dele. Quem não gosta de si, não vai gostar de ninguém. Não é verdade? Não vai gostar de ninguém, e muito menos vai ter uma relação saudável com Deus. De modo que esta ética, aí vem a questão, resumindo a questão ética. Eu tenho que ter ética no que eu penso de mim mesmo, nos conceitos que eu tenho de mim mesmo, né? Na elaboração que eu faço da minha própria existência e do meu próprio ser. Eu concordo com a irmã de que realmente, para que se feche o triângulo ético, eu tenho que ter essa ética na relação com Deus, com o próximo e comigo, para que eu não pense de mim além do que convém, para não ser soberbo, mas como diz o pastor Moisés Cavalheiro, lá de Porto Alegre, para que eu não pense de mim também aquém do que convém, porque a Bíblia diz que a timidez também é desaprovada por Deus. Pastor, no nosso meio, falar em festas e em celebrações, para muitos é falta de ética e distância com Deus. E hoje os adolescentes, eles vivem uma crise muito grande de identidade. Como foi dito na sua fala, a pessoa tem um caráter de conduta dentro da igreja e fora ele tem outro, porque ele acha que eticamente está errado, né? E a gente vê assim na Bíblia várias passagens de muitas festas, celebrações. E em casa, os adolescentes são privados pelos pais de ir a um cinema, a um concurso de surf, ou até às vezes algum show que queiram ir, porque para eles isso não é vida com Deus. E eu pergunto se isso não é viver uma meia-verdade, né? De como fazer para que esses adolescentes, essa juventude, eles possam crescer num evangelho sadio, naquilo que realmente Jesus quis ensinar, que foi falar do amor, misericórdia, perdão, porque talvez isso tire uma coisa que eles têm, que é um pouco da alegria, e eles começam a vir à igreja apenas por mero formalismo, como se fosse bater um ponto e acabou o trabalho e logo embora e sair para a rua. Talvez isso distancie. Como é que o senhor vê, como é que eles podem assim, os pais, né, que aqui tem alguns pais, tem também muitos adolescentes, como é que eles podem orientar os seus filhos aí para frente, como eles se comportarem também? Creio que a primeira coisa é realmente trabalhar com a Bíblia em cima do ser, do que a pessoa é e do que a pessoa deve ser do ponto de vista bíblico, do adolescente, e não transferir para a Bíblia
as limitações que eu pessoalmente tenho, por exemplo, se não gosto de surf, se não gosto disso, se não gosto daquilo. Então, racionalizo ou espiritualizo a coisa. Nós somos extremamente hábeis em espiritualizar tudo. A gente não gosta de uma coisa, espiritualiza, diz que é pecado, ou diz que é do diabo. Pronto, está espiritualizado e ao mesmo tempo racionalizado. Não, é dizer, isso aqui não é pecado, agora acho que você não deve ir por isso, isso e isso. É minha opinião. Isto aqui não é errado do ponto de vista bíblico, até para que a criança, o adolescente, aprenda a ser honesto com a Bíblia, né? O pai deve dizer o seguinte: eu acho, não concordo, eu acho que você não deve ir por outras razões, e aí ter argumento. É como eu digo assim, é a teologia do é porque é, né? Tinha um determinado pastor, já está até idoso, que começava a dar certos tipos de estudo bíblico, que aí os meninos começavam a perguntar, ele dizia, mas isso é assim, e perguntavam, mas por quê? Ele dizia, porque é, né? É a teologia do é porque é, não é brincadeira. Então muitas vezes querem empurrar isso no adolescente. Eu acho que não, acho que o adolescente, alguns dias atrás eu fui procurado por uma mãe aflita, porque a filha queria ir para o show de Kid Abelha, e travou-se uma batalha dentro de casa. 2 semanas antes a coisa foi ficando tensa, a menina adolescente queria ir para o show de Kid Abelha, e a mulher veio com o marido, veio falar comigo, o que é que eu achava, como é que ela fazia para a menina se afastar de Kid Abelha. Eu digo, a melhor forma dela talvez se afastar de Kid Abelha é a senhora levar para ela ver o show de Kid Abelha, né? Porque ela criou uma expectativa tão grande como adolescente, que na hora que ela vê, eu disse, mas Kid Abelha é isso? Eu conheço um pastor no Rio de Janeiro que o filho estava alucinado para ver uma banda de rock, heavy metal, e a mãe irada. Aí esse amigo pastor disse, sabe uma coisa, eu vou levar o menino, e levou. Chegou lá, o menino disse, é isso aí? Disse, você não queria vir? Tá, é isso aí, disse, não, quero ir embora, né? Às vezes a repressão em nome da Bíblia cria um fascínio e um atrativo. Um amigo meu me disse, de tanto a minha mãe dizer que o mundo é ruim, eu me senti atraído por ele, para ver se realmente era ruim, né? Então não se deve nunca proibir, gerar proibições em nome da Bíblia, quando a Bíblia não proíbe. Quando é uma questão pessoal, de ótica pessoal, de tradição familiar, de cultura do meio onde se vive, deve-se ter esses argumentos, mas não use a Bíblia como muleta para escorar proibições para um adolescente. Eu acho que o grande problema é que nós estamos muito preocupados com usos e costumes. Nós, quando eu digo, é como igreja brasileira, preocupados com usos e costumes e nos esquecendo, na verdade, das essências do que é essencial na palavra de Deus. Eu às vezes converso com o João, e o João sempre bate na mesma tecla. Nós temos que parar de olhar para dentro e olhar para fora. Ao invés de olhar para fora para criticar, olhar para fora para ver a carência que eles têm, as respostas que eles precisam, né? Fazer o povo olhar para fora. Quando a gente quer que uma pessoa fique alienada, obstaculiza todos os meios que possam levá-la para fora do ambiente onde ela está. Se você fechar os canais de comunicação, ela fica absolutamente alienada. E não é isso que a gente quer para os adolescentes. Os adolescentes precisam, respondendo a pergunta do irmão Acácio, precisam ter liberdade para viver a vida, para saborear a vida, porque tem muita coisa boa na vida, muita coisa gostosa na vida, que eles precisam saborear, tirar proveito na idade, para depois de velho não quererem praticar coisas de adolescentes. E dizer para eles que é pecado, o que é pecado. Ter coragem de dizer que o certo é certo e que o errado é errado. Uma vez eu participei de um debate, e éramos eu e Guilherme Kerr, que estávamos expondo uma matéria, e eu me lembro que um dos rapazes que fez no interior de São Paulo, que fez a exposição, ele falou sobre a geração Playboy. E era um slogan muito em moda na época, na mídia. Ele dizia, esta é uma geração que assume o que faz. Eu me lembro que Guilherme Kerr disse, eu quero falar justamente desta geração que não assume o que faz. E mostrou toda a fuga de uma geração, porque não tinha coragem de assumir o que fazia. Eu acho que o adolescente evangélico deve ser encaminhado dentro da verdade da palavra de Deus. O que é, o que não é, não é. O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Mas não ficar espiritualizando coisas que eu acho que não devem ser feitas.
e dizendo para eles que se eu não gosto de quid de abelha, não é eu vou dizer que quid de abelha é do diabo. Essa é uma saída muito fácil. Meu filho não vai lá porque é do diabo. Se você não vai, eu queria que você não fosse porque não presta, eu não gosto. Quer dizer, do meu ponto de vista, se eu estivesse falando assim, né? Mas não espiritualizar a coisa, porque ele fica com ojeriza a igreja e fica resistente a tudo que for fé. Meus queridos, são 5 para as 10, eu sei que a hora já está avançada, muitos aqui pegam ônibus, mas eu gostaria de pedir, por gentileza, mais alguns instantes. Vamos começar agora a terceira parte do nosso debate, que é justamente as perguntas. E nessa fase de perguntas, eu gostaria de fazer logo a primeira, e dizer, perguntando ao pastor o seguinte: nós sabemos que existe a ética bíblica, mas também existe essa ética secular, a ética mundana, que é ditada pelos padrões do homem, do homem que não conhece os princípios da Bíblia. Então eu gostaria de saber do pastor o seguinte: por exemplo, no meu caso, que sou profissional liberal, a meu exemplo também, muitos que estão aqui, e eu trabalhei 5 anos numa questão, foi difícil, então eu recebi aqueles honorários. E eu olho para o governo que me diz que eu tenho que recolher o ISS, o imposto de renda. Mas eu vejo esse caos, esse governo corrupto, um governo que não está nem aí para o mendigo, para o pobre, que eu sei que aquele dinheiro vai ser desviado em seu benefício, ou seja, em benefício do próprio governo e da sua quadrilha, do seu bando. Eu posso pegar esse dinheiro que é do imposto, que é do governo, e dar uma oferta a uma instituição de caridade? Até que ponto eu estaria sendo antiético com a palavra de Deus? Vou pegar esse microfone aqui, porque isso aqui vai rolar muito ainda. Não sei se chega aí, mas vamos ver. Eu espero que não tenha ninguém da Secretaria da Fazenda aqui, né? Vamos ver o pessoal do Fisco. Francis Schaeffer, que foi um homem que Deus levantou para reflexão no século XX, talvez as reflexões mais profundas da igreja no século XX tenham sido as reflexões feitas por Francis Schaeffer. Quem já leu o livro Manifesto Cristão sabe disso. Ele pregou com muita honestidade a desobediência civil. O que eu não sei delimitar, Nery, a fronteira que eu pessoalmente não consigo estabelecer, é esta fronteira que você traçou, por exemplo, de dizer, eu pego o dinheiro dos impostos e dou para uma entidade de caridade, assistencialista, etc., um orfanato, porque o governo vai utilizar isso em benefício próprio de corruptos, etc. O problema é delimitar essa fronteira. Eu, pessoalmente, creio que uma má interpretação de Romanos 13 diria que não pode ser feito. Mas eu acredito piamente que o cristão pode praticar a desobediência civil quando ela for feita para a promoção da justiça. Porque todo sinal de justiça, nisso Caio Fábio diz e eu concordo inteiramente, todo sinal de justiça, esteja ele onde estiver, mesmo no meio de ateus, é manifestação do reino de Deus. Porque justiça jamais será sinal do diabo. Justiça será sempre expressão do reino de Deus. Portanto, eu não tenho, digamos assim, liberdade e convicção para dar uma resposta definitiva a essa sua pergunta. Eu apenas dou conceitualmente, isso é, a desobediência civil é bíblica, porque a autoridade só é autoridade constituída e autoridade de Deus quando ela age segundo os princípios de Deus. Isso está claro no livro de Isaías. Fora isto, eu jamais me curvaria ante a estátua de Nabucodonosor. Foi melhor desobedecer do que obedecer. O microfone está aberto, viu? Só estou querendo fazer umas observações, que a Luz Aurim falou um negócio muito sério com relação à ética do ser. Você só pode ser ético se você sabe o que você é, porque a ética é fruto daquilo que você é, né? Então, qual é a ética do pai? É a ética de quem se sabe pai. Então, se eu sei que sou pai, então isso já traz consigo a ética de ser pai. O problema da nossa ética é a nossa crise de identidade, ou seja, às vezes a gente não sabe quem é. Eu já estava pregando aí para uns jovens de várias igrejas, que a igreja presbiteriana fez uma reunião de jovens de todas as igrejas evangélicas de João Pessoa,
me chamou lá para falar sobre identidade, eu estava fazendo a pergunta. Imagine, suponha só que você pode beber, pode fumar, pode ir para boate e pode ir para carnaval. Vamos supor, você pode fazer essas coisas. Quem é você? Se você fizer todas essas coisas, você ainda se acha crente? Você ainda se acha cristão? Será que você é crente? Você vem para a igreja normalmente, cumprimenta todo mundo? Ou seja, se você fizer todas essas coisas, essas 4 coisas, você se acha uma pessoa normal? Quer dizer, muitos, eu tenho certeza que não se acham, que acham que a pessoa que fuma, que bebe, que vai para o boate e que brinca carnaval não é crente. Ou seja, ele é aquilo que ele faz. Ele não é. Ele é aquilo que ele faz, ou que ele não faz. Eu sou crente porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não vou para boate e porque eu não vou ao carnaval. É isso que é ser crente. Esse é o grande problema. Porque a nossa ética, a nossa identidade é construída em cima da ética negativa, daquilo que eu não sou. Eu não sei o que eu sou. Eu sei o que eu não sou e o que eu não posso fazer. Agora, o que eu posso fazer e o que eu sou, eu não sei. E esse é o grande problema da juventude cristã nos dias de hoje. O que é que você pode, né? O quem você é, o que você pode fazer, o que Cristo te dá, a liberdade que Cristo te dá, para fazer o quê? Para ser o quê? Cristo te libertou, amém, para quê? Ele me libertou para eu não ir para boate, Ele me libertou para eu não ir para o carnaval, Ele me libertou para eu não fumar, para eu não me drogar, quer dizer, Ele me libertou para eu não fazer, tudo bem, agora, o que Ele te libertou para você fazer? Se a gente tirar essas coisas, o que é que sobra? O que é que sobra? Aí a gente entra em crise, porque o problema é, se eu for para a boate, se eu beber, se eu fumar e for para o carnaval, eu não sou crente, porque eu não sou diferente do católico, eu sou igual ao católico, então eu não sou crente, porque isso o católico também faz. Então se eu fizer como ele, eu não sou crente, eu sou católico. Isso é um problema muito sério. As pessoas não sabem viver pelo que elas são, elas só sabem viver pelo que elas não são, ou não podem fazer, elas não vivem pelo que elas são. Então eu acho que esse ponto que o Luiz Aurí levantou é extremamente pertinente, da gente descobrir quem nós somos, né? E o que nós podemos fazer. O que a gente não pode, a gente está cansado de saber, né? Tem até uma outra para aduzir o que a Alexandre falou. O que é pecado? Pecado não é só transgressão da lei. Pecado também é aquilo que faz separação entre mim e Deus, né? A Bíblia diz: os nossos pecados nos separam de Deus. Então aquilo que quebra a minha relação com Deus é pecado. Então é uma coisa que eu sei. Quem é que não sabe quando está pecando? Quer saber aqui quem é que não sabe quando está pecando? Eu sei muito bem, né? Quer dizer, o nosso problema não é saber o que é e o que não é pecado. A gente precisa descobrir quem nós somos, o que nós podemos fazer e não o que nós não podemos fazer, né? Alguém mais? Fazer. Deixa o irmão ali levantar o braço primeiro. Irmão Chico. Irmão, eu gostaria de saber se hoje em dia a gente observa que o nosso corpo assim, da igreja está muito mais fundamentado numa ética moral do que numa ética fundamentada mais propriamente dita na santidade. Eu não vou fazer isso porque o meu irmão não vai aprovar. Eu não vou fazer isso porque Jesus não vai aprovar. Eu observo que a gente fica muito mais escravizado do que o irmão pensa, do que propriamente dito o que Cristo assim impõe a gente acerca de nossas atitudes. Eu gostaria que você tecesse assim seu posicionamento acerca da ética fundamentada na santidade e da ética fundamentada na moralidade. Quando eu comecei a minha exposição, eu comecei justamente fazendo esta diferença, estabelecendo essa diferença entre reputação e honra. Isso que o irmão disse, quer dizer, às vezes vive-se muito mais preocupado com o que os outros pensam de nós, o que isso é reputação, do que justamente o ponto que o João tocou e que a irmã levantou, que é muito mais importante, é eu descobrir o que é que eu sou, o que é que eu penso de mim, isso é honra. Qual a avaliação que eu faço de mim mesmo? De modo que eu acho que é por aí que começa o conceito de ética para o cristão. Em segundo lugar, eu não vejo como dissociar muito, embora a santidade não tenha só o aspecto moral, mas a santidade também contém muito o aspecto moral. A ética na santidade passa por aí também, não pelo moralismo
que se conhece normalmente, que é outro ponto que João tocou ali muito bem, que é não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, caracteriza o moralismo, mas de uma moral bíblica realmente de valores, de princípios gerados e oriundos na palavra de Deus. Então, eu acho que quando a ética é constituída, ou construída, melhor dizendo, em cima de honra, em cima do que eu penso, não do que o outro pensa de mim, mas do que eu penso de mim mesmo, na descoberta do que eu sou, à luz da palavra de Deus e à luz da vida que eu vivo, é muito mais fácil caminhar para uma ética cristã, uma ética verdadeira. Alguém mais? Perdão. Me diz uma coisa, eu quero perguntar o seguinte, vamos dizer que você não é crente, certo? Aí você bebe, você fuma, você cheira maconha, tal. Não, cheira maconha não, mas... Aí o cara adoece, vai para o médico proíbe, você não pode fumar, não pode beber. Aí o cara muda de vida, quer dizer, não precisou ir para uma igreja, dizer aleluia, irmão, tá entendendo? Tô. Pronto. E nesse tipo de conceito, quando a pessoa, porque tem muita gente que muda pelo médico, muda por um remédio, muda por nesse tipo de... Como você vê, ele está falando no eu, né? No eu ser humano, né? Como você vê o ser humano nesse tipo de coisa? Foi um ponto que eu toquei também no início aqui, foi o seguinte, a questão do comportamentalismo. Você pode ter um comportamento alterado por uma série de circunstâncias. Isso não significa que houve novo nascimento, ou compromisso com Deus, ou ética aprofundada na relação com Deus ou com o próximo. Pode ser apenas comportamentalismo. A pessoa pode ser condicionada de tal forma que tenha todo o comportamento de um cristão e não seja cristão, né? Pode ser um robo-cristão, alguma coisa por aí, né? Uma espécie de androide evangélico, está entendendo? Então, eu volto àquela tecla que o João Filho falou. Eu só vou realmente ter profundidade ética se eu descobrir quem sou. Aí, realmente, esse ponto é muito importante, né? Não é a questão do mudar de comportamento, porque eu concordo com você, você pode mudar de comportamento porque foi para um hospital, foi para um médico, foi para um psicólogo, etc. Em suma, comportamentalismo não significa compromisso ético. Eu volto à questão do... Tem que dizer a essa mulher que as mulheres devem ficar caladas na igreja, né, João? Não é possível. Não querendo escandalizar, a esposa do pastor vai fazer uma pergunta aqui. Eu volto à questão do tributo. Jesus não disse a Pedro que fosse pegar a moedinha, pescasse um peixe, pagasse a César o que é de César? Quer dizer, se César aplica ou não... Não. Veja bem, o princípio é este. É pagar o tributo. Por isso que eu disse a Nery que eu não tinha convicção, não tinha como estabelecer essa fronteira que ele traçou. E trabalhei conceitualmente, eu fui bem claro, eu digo, eu quero trabalhar conceitualmente, porque eu não tenho como estabelecer essa fronteira. Mas não tenha dúvida, você está certa, o princípio é pagar o tributo, este é o princípio, né? A determinação é essa, tanto que o Senhor Jesus mandou que Pedro fosse lá no mar e tirasse o estátua da boca daquele peixe. Eu quero dizer a vocês e a Nery, que está à frente do trabalho, o seguinte: nós conversamos com o Ariovaldo esses dias e ele estava dizendo que os congressos da Vinde estão marchando para outra realidade, porque descobriram algumas coisas. Eu acho que a igreja aqui está sintonizada com isso. E eu acho tão bonito e gostoso quando a gente está sintonizado com irmãos, por exemplo, que estão lá no sul, no sudeste. Isso prova que é o mesmo espírito, a mesma oração e as mesmas preocupações e a mesma visão, né? Embora tão longe geograficamente. Então ele estava dizendo que eles analisaram o seguinte: no início, na década de 60, os conflitos, as grandes batalhas eram ideológicas, e nós tínhamos que ter uma mensagem
que respondesse às grandes questões ideológicas. A década de 60 era ser capitalista ou comunista. A coisa ficou de tal forma maniqueísta que não havia alternativa, era preto ou branco. Esse foi o grande conflito. Aí ele disse, mas depois, com o passar dos anos, verificou-se que na década de 70 para frente, o conflito passou a ser filosófico. Era a questão do existencialismo, do desespero, eu vou viver assim, vou viver assado, vou fazer tudo o que eu quero hoje, porque eu não sei se amanhã estou vivo, cada um viva de acordo com sua cabeça, minha consciência não me condena. Passou a ser filosófico, e a igreja tinha que ter uma resposta para as questões filosóficas. Mas disse ele que atualmente eles chegaram à conclusão de que a grande questão no Brasil não é mais ideológica nem filosófica, é ética. Este é a grande questão. A coisa no Brasil, o problema, por exemplo, da grande liderança nacional, dos formadores de opinião hoje, já não é mais o embate ideológico ou filosófico. A questão hoje é ética, o que é e o que não é ético. Então eu acho que nós estamos absolutamente atualizados quando reiniciamos as atividades justamente com um tema tão pertinente como a ética para com Deus e a ética para com o próximo. Parabéns. Alguma pergunta mais? Eu quero primeiramente parabenizar pela explanação e indagar o seguinte: Jesus, quando interrogado pelos fariseus a respeito da vinda do reino de Deus, ele disse que o reino de Deus não viria com aparência exterior. E hoje nós vemos algumas igrejas adotando o que eu chamo de teologia da prosperidade, né? Que a bênção, né, a divindade está ligada ao ter e ao possuir. Ou seja, aquele que mais tem, mais abençoado aparenta ser. Eu queria saber até que ponto a adoção desta teologia se coaduna com a ética comportamental cristã. Eu, pessoalmente, essa é uma opinião minha, acho que falta muito de ética na teologia da prosperidade como ela é proposta. Como ela é proposta por Bob Schuller, por Kenneth Hagin, por T.L. Osborne, né, por outros cujos nomes não vamos citar aqui, porque houve um reducionismo e um simplismo do Evangelho. Isto é, se a pessoa for fiel, nem adoece, nem passa por necessidade, nem vai ser pobre. A tendência, neste caso, é que daqui a alguns anos teríamos uma igreja integralmente rica e saudável, né? De modo que eu acho que até quem prega isso, no fundo, sabe que não está sendo muito ético. Que Deus quer que a gente caminhe para frente, amém. Que Deus quer que a gente progrida, amém. Que é vontade de Deus que a gente prospere, amém. Há uma prosperidade bíblica? Há. Agora, prosperidade conceituada, como foi conceituada por Bob Schuller, Kenneth Hagin e tantos outros, realmente, eu pessoalmente creio e não tenho medo de afirmar que falta um pouco da ética, da palavra de Deus, ética cristã, na divulgação disso aí, né? Há pessoas que estão achatadas espiritualmente porque estão passando por crise financeira, e tem gente que já veio a mim e disse: será que foi meu bisavô, meu tataravô que pecou, e essa maldição? Eu digo: meu irmão, essa questão de maldição hereditária é uma outra palavra, é a palavra evangélica para karma, né? Nós somos especialistas em criar termos alternativos. Por exemplo, para penitência criamos o termo pagar o preço, né? Por aí vamos. Então, para karma criamos esse de maldição hereditária. O João trouxe para mim um livro de um congresso ano passado que diz assim: a árvore das maldições. Leia aquele livrinho, você vai ver que para o cristão que nasceu de novo, as maldições foram encravadas na cruz do Calvário, ficaram pregadas lá. Paulo disse assim: todo escrito de dívida que era contra mim foi pregado no madeiro. De modo que o crente, ser rico ou não ser, ter abundância de bens ou não ter, é circunstancial. Eu encerro assim: é muito mais fácil uma profecia de prosperidade se cumprir num irmão da Califórnia do que num irmão da Paraíba. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Amém.